Faz uma semana que todo Swift só pensa em e afinal, quem é Ofélia? Para falar de Ofélia, a gente precisa falar de Hamlet. Hamlet é uma das principais e mais encenadas peças de Shakespeare, sendo uma tragédia, ou seja, a gente já sabe o que esperar. Hamlet é o príncipe da Dinamarca e ele tá sofrendo o luto de ter perdido o seu pai, o rei. E dentro desse luto, ele também está enfrentando uma certa raiva da própria mãe, porque a mãe se casou muito rápido com o irmão do rei, o cunhado, o tio do Hamlet. E o Hamlet acaba ficando meio desiludido, meio desgostoso. Digamos que ele perde um pouco a crença nas mulheres. Isso é uma informação importante para o que acontece com a Ofélia. A Ofélia, que é o par romântico do Hamlet, eles têm ali uma história caminhando para se casarem. Uma história verdadeira, porque no texto ela diz que o Hamlet mandava cartas de amor sinceras para ela. Porém, no meio desse luto, Hamlet se encontra com o fantasma do pai, que vem dizer para ele que, na verdade, a morte dele não foi o que foi noticiado para todo o reino, que foi picada de cobra. Na verdade, a morte dele foi assassinato, que o seu próprio irmão, o atual rei, o envenenou. E aí ele pede pro Hamlet se vingar da morte dele. E aí o Hamlet entra nessa paranoia, o Hamlet começa a ir atrás de tentar bolar planos para descobrir se essa história é verdade, se o que esse fantasma tá falando é verdade, ou se esse fantasma é um fantasma do mal que veio pra causar no reino. E nesse meio tempo, que ele tá tentando bolar como ele vai fazer para descobrir se essa história é verdade, o Hamlet começa a se comportar como se ele tivesse meio pirado da cabeça. E aí, o Polônio, pai da Ofélia, e o Cláudio, o atual rei, usam a Ofélia de isca, eles manipulam a Ofélia para tentar pegar um pouco de informação para entender se o Hamlet estava tramando alguma coisa ou se o Hamlet realmente estava surtado das ideias. E aí o Hamlet, que já tá desiludido com as mulheres, ele tá com um pouco de raiva, ele tá desacreditado do amor e tendo aceitado a missão de se vingar pela morte do pai, ele decide romper com a Ofélia e ele faz isso de uma forma um pouco brusca. Ele simplesmente manda a Ofélia ir para um convento. Existe uma curiosidade que no texto original da primeira versão em inglês, a palavra que ele usa para mandar ela para o convento é nunnery, que na era elizabetana era uma gíria para bordel. Então, aí ainda teria essa dualidade de ele mandou ela para um convento mesmo, ou ele não acredita na pureza da Ofélia, visto que ele acha que ela tá tentando tirar alguma informação dele, que ela não tá agindo de uma forma muito sincera, e manda ela para um bordel mesmo, no sentido de querer dizer que ele não acredita que ela seja pura, que ela seja sincera. Nos textos traduzidos em português, ele fala convento mesmo e essa dualidade não acontece. Eis que o Hamlet tem a brilhante ideia de contratar um grupo de teatro para encenar a cena do envenenamento do rei e ver como as pessoas ao redor reagiriam, para ver como o atual rei reagiria, se ele ficaria nervoso ou se ele levaria a peça de teatro numa brincadeira, entretenimento e tudo mais. E ele vê que o rei fica realmente muito nervoso, ele manda parar a peça e tudo mais. E depois disso, ele vai ter uma conversa com a mãe dele, bem acalorada, uma briga, e ele mata um homem que tá atrás da tapeçaria, achando que é o rei Cláudio, mas na verdade era o Polônio, o pai da Ofélia. Então a Ofélia perdeu o amor, o homem que era o amor dela e para quem ela estava prometida, com quem ela ia ter um futuro. E agora ela perdeu o porto seguro dela, que é o pai. E a Ofélia fica completamente perdida e ela mergulha muito nessa tristeza e nessa dor e nessa melancolia dela. E ela acaba perdendo a vida afogada em um rio. E aí, em todas as montagens e traduções, isso é aberto. Você não sabe se ela fez isso porque ela quis, por vontade própria, ou se foi um acidente, se ela estava lá imersa na melancolia, nos pensamentos perdidos dela e acabou caindo e se afogou. E aí, nesse meio tempo de matar o Polônio até a morte da Ofélia, o Hamlet estava na Inglaterra, porque todo mundo achava que ele estava maluco e mandou ele pra lá. E quando ele chega, ele vê que tá acontecendo um funeral. E quando ele percebe que esse funeral é da Ofélia, ele se revela, ele aparece no meio das pessoas, e o Laertes, irmão da Ofélia, vem brigar com ele. E é aqui que a gente tem a prova de que o Hamlet realmente amava a Ofélia. Então ele fala pro Laertes que ele amou a Ofélia. E ele fala que nem 40 mil irmãos com todo o seu amor
conseguiriam se igualar ao amor dele. E aí aqui a gente chega a mais uma conclusão que vem para a música da Taylor do destino de Ofélia, que é: ela até foi amada, mas esse amor chegou tarde demais, quando já não tinha o que fazer com isso, quando já não poderia mais ser vivido. O destino da Ofélia, essa coisa dela se afogar na própria melancolia, quanto a pessoa que dá todos os sinais errados e quando vem te falar que te ama, já era tarde demais, já não tinha mais o que fazer com aquilo. E essa música é incrível porque ela pega essa história trágica pra falar sobre um amor correspondido e feliz. Provavelmente a fase mais feliz da vida dela. Você já conhecia a história de Hamlet? Me conta aqui nos comentários.